Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política da RR. O podcast de hoje vai abordar alguns assuntos centrais dessa semana, mas que vão ser fundamentais também para as projeções políticas e econômicas ao longo do ano. Primeiro, o PIB de 2023, que saiu hoje e indica já o que vai ser 2024, ou dá sinais nesse sentido, tanto em termos de números quanto de expectativas, as intenções do governo em relação à Petrobras e à Vale, o que esperar das posições do Brasil sobre Guiana e Venezuela e um breve comentário sobre o objetivo do governo com a regulamentação dos motoristas de aplicativos. Bom, vamos começar pelo PIB. O crescimento do PIB de 2,9% para 2023 não é o melhor cenário possível para o governo, que queria 3, mais ou menos, que era o mercado projetado em média, ou até acima. Mas vai ter ainda assim efeitos muito positivos para a percepção da política econômica e também para as projeções visando 2024. Apesar da desaceleração no segundo semestre, que teve um crescimento nulo em relação aos trimestres anteriores, a queda de juros, a persistência da boa situação no mercado de trabalho, a resiliência do consumo das famílias ligada aos programas sociais do governo e a tendência de alta no setor da indústria, apesar da fragilidade que ainda pesa muito ali, e dos serviços, alimentam um otimismo para os próximos meses. A própria constatação de que o crescimento de 2,9% veio 3 vezes maior do que o previsto no início do ano passado, aliado ao fato de que o Haddad tem muito mais credibilidade e imagem de que tem poder dentro do governo hoje do que tinha à época, ajudam e vão ajudar a turbinar as expectativas. Isso sem contar o auxílio recente do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que vem argumentando seguidas vezes que o país pode crescer mais do que se espera e uma dobradinha com a Fazenda ele empresta também a sua credibilidade no mercado e junto aos agentes econômicos para o Haddad. A isso se soma o superávit de 79 bilhões, um pouco mais, de janeiro, e a manutenção da meta de déficit zero, que mesmo que não seja atingida, vem cumprindo o seu papel de sinalizar responsabilidade fiscal junto com o superávit, citado, que fortalece essa linha do Haddad, que foi encarada com muito ceticismo, mas vem se fortalecendo, de que é possível atingir o equilíbrio fiscal com base em você fechar o que ele chama de brechas tributárias. Independente de se achar que é viável ou não, esse superávit fortalece a percepção de que é ou de que não é uma ideia assim tão utópica. A percepção internacional também vai ser favorecida, já que o país agora fica entre as 14, fica em 14º entre as economias que mais cresceram em 2023 e volta a ser a 9ª maior economia do mundo, justamente em um momento no qual organismos como o FMI vem trazendo olhares positivos sobre o Brasil, tanto sobre a economia quanto em relação à reforma tributária. E o país ganha e vai ganhar sim, apesar das polêmicas, protagonismo com a presidência do G20. Vale salientar, no entanto, que esse protagonismo vem sendo assegurado mais pelo Haddad, na esfera econômica, do que pelo Lula. O presidente continua a se voltar a temas ligados à estrutura de poder global, como uma espécie de líder do mundo em desenvolvimento. É nessa linha que ele esteve e vai continuar, tudo indica, muito focado na Palestina, o que inegavelmente atrai destaque, e tanto apoios como ataques internos. Agora ele está avançando de novo com as diversas notícias sobre o que aconteceu com os soldados israelenses que atiraram em palestinos que estavam buscando e estavam atrás de um caminhão de ajuda humanitária. Ao mesmo tempo, o Lula também indica que vai exercer um papel mais pragmático, de influência geopolítica real. As movimentações ligadas à Guiana e à Venezuela, diretamente articuladas com os Estados Unidos, pode não ser dito, mas estão sendo diretamente articuladas com os Estados Unidos. Isso foi muito discutido na reunião do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, com o presidente Lula. Foi um dos motivos pelos quais os Estados Unidos não entraram muito, falaram que discordavam, mas não entraram muito na questão de Israel, porque a prioridade deles com o Brasil é essa. Esse debate essas movimentações estão sendo feitas e estão sendo levadas à frente. Tanto que foi esse justamente o sentido da visita do presidente Lula à Guiana. Quer dizer, foi um recado ali para o Maduro, isso é um recado bem direto de que ele pode sim se aproximar da Guiana e pode apoiar mais diretamente a Guiana caso a Venezuela volte àquela ideia de pretensões militares no país, seja verdadeiras, seja como manipulação eleitoral. E teve um segundo recado também, que foi pressionar o Maduro em relação às questões eleitorais internas
da Venezuela. Nessa sexta-feira ele vai estar no encontro com Maduro e vai se entender melhor até onde vão essas pressões, mas o destaque que ele deu, inclusive nas redes sociais, para a visita à Guiana, visa sim pressionar fortemente em relação à própria questão entre os dois países, mas também dá indicações de que o Brasil quer que a Venezuela ceda ou ganhe mais apoio internacional no seu processo eleitoral interno, que vem tendo novamente muitos percalços, com uma série de restrições e de medidas extremamente obscuras em relação aos adversários que seriam favoritos dentro da oposição para brigar numa eleição contra o Maduro. Nesse equilíbrio, quanto mais o Lula exercitar o seu lado pragmático, né, nesse tema especificamente, mas em outros, por exemplo, na relação com a Rússia e a China, mais ele vai ganhar margem de manobra para eventuais arroubos ou iniciativas, como é o caso da Palestina, de cunho essencialmente político-ideológico, sem pagar um preço muito alto por isso. Se ele exagerar, vai pagar um preço, ou se ele não ceder, ou se ele não tiver uma atuação forte como se espera, por exemplo, na questão da Guiana, se ele não sinalizar um equilíbrio entre Estados Unidos, Rússia e China, e tiver declarações polêmicas como ele teve em relação a Israel, ele tende a pagar um preço. Se ele conseguir fazer esse equilíbrio e se manter ativo também em assuntos que são de interesse dos Estados Unidos, sem uma aproximação exagerada com a Rússia e a China, ele vai ganhar mais margem de manobra para essas ações mais político-ideológicas e usar a política externa dentro das disputas internas no Brasil, que é uma coisa que vem acontecendo muito mais no Brasil já na última década do que acontecia anteriormente. Já o Haddad, além de se firmar junto aos seus pares internacionais ao longo da semana, e não só com os resultados do PIB, mas com a presença no G20, se firmando como um nome de credibilidade, ele encontra uma bandeira ao mesmo tempo forte e segura, que é esse imposto global dos super ricos. Forte porque corrobora a linha de justiça tributária, que remete à sua própria política, mas que agrada muito à esquerda. Segura porque o tema, apesar de ter esse apelo à esquerda, é muito discutido internacionalmente e não provoca maiores incômodos hoje, mesmo em setores conservadores e liberais, ainda que venha a ser utilizado e criticado por adversários internos como Bolsonaro, e obviamente não conste nem de longe na cartilha de nomes de peso, principalmente um nome de peso que pode voltar ao cenário de poder, hoje é favorito, que é o Donald Trump nos Estados Unidos. Mas também dificilmente vão entrar com destaque em um embate nas redes ou como um tema de mobilização da mesma maneira, por exemplo, que outras questões comportamentais, como é o caso de uma medida muito desastrada do governo, para o governo, né, que provocou uma reação brutal e uma derrota acachapante nas redes, que foi essa questão da normativa do Ministério da Saúde aumentando o tempo permitido, o número de meses de gestação permitidas de fazer o aborto em caso de estupro, ou outro tema no qual o governo tentou se mobilizar, mas também perdeu ou demorou muito a reagir, como a questão da exploração sexual de crianças na ilha de Marajó. Não vai chegar nada perto disso, nem mesmo outros temas da seara econômica. Esse tema do Haddad é essencialmente seguro nesse sentido. No entanto, apesar desse horizonte, vamos dizer assim, acalentador, na média, né, há de se ressaltar que nem todos são flores, longe disso. O Haddad tem à frente negociações muito difíceis num Congresso que já está de olho em 2 eleições municipais e as presidenciais da Câmara e do Senado, e acerca do qual ainda não se tem sinais concretos sobre a amplitude e solidez da base do governo em 2024. O crescimento de 2,9% novamente é muito positivo, mas o fato de que não chega aos 3%, previstos inclusive por boa parte do mercado, e o governo queria mais, vai triscar um pouco, mesmo que bem de leve, o simbolismo que o governo almejava, que é muito forte. E o maior otimismo com o crescimento em 2024, as projeções já chegam a algo em torno de 1,75 e partiram muito abaixo, também embute algumas preocupações. Por exemplo, permanecem abaixo do que o Planalto almeja, que é pelo menos 2%, e podem oscilar para baixo novamente, a depender de negociações parlamentares, dos números da economia no primeiro trimestre de 2024, do cenário internacional e da continuidade do apoio inequívoco do Lula à Fazenda, mesmo que com concessões pontuais, como ocorreu em 2023. Não são suficientes ainda para calar o fogo amigo dentro do PT, que está em fase de calmaria, mas não está morto. Para o partido, 2024 é um ano decisivo para recuperar as forças em termos municipais e preparar a batalha pela reeleição. A capacidade de mobilização demonstrada pelo ex-presidente Bolsonaro, no Alto da Paulista, vai aprofundar essa avaliação. E a própria análise geral de que a queda dos juros é um fator central
para melhora nas apostas acerca do PIB, tem como contrapartida o foco da base à esquerda do governo para que caiam mais rapidamente, ou seja, mais pressão no Banco Central, além de alguns outros fatores econômicos também embutidos na questão do PIB. Por exemplo, apesar dos números favoráveis na indústria, o setor ainda é muito frágil, como eu falei anteriormente, e a taxa de investimento, por exemplo, caiu 3% em 2023, o que também não é um sinal positivo, obviamente, para a capacidade da economia crescer e dos investimentos aumentarem. Então, há esses diversos sinais de preocupação, embora o resultado, em termos gerais, a percepção que ele alimenta é muito positiva hoje, sim, e vai ser muito positiva para o governo, pode ser aproveitada tanto pelo Haddad quanto pelo Lula. Bom, agora indo para a questão da Vale e da Petrobras, que foram dois temas que foram muito falados, também causou muita preocupação, como o governo pensa a ação na Vale. Em relação, primeiramente, à Vale, é fundamental ter uma questão em mente. O Planalto muito dificilmente vai adotar medidas realmente heterodoxas, que sejam lidas como uma espécie de intervenção, mas em nenhum momento deixou ou vai deixar de querer emplacar um nome de sua confiança no comando da empresa e de ter influência na gestão da empresa. É uma ilusão avaliar em qualquer cenário que houve ou vai haver recuo nesse interesse. Não vai. Isso é uma convicção pessoal do Lula, que converge com a visão do PT e que também não tem uma maior problema junto à Fazenda, salvo em hipótese de uma ação muito radical, o que, de novo, como eu falei, é improvável. O que pode acontecer, aí sim, são pausas e avanços, de acordo com os momentos, balões de ensaios, né? E vendo a Planalto avaliando as oportunidades que ele detectar de forçar mais a barra ou de segurar a onda, como tentou forçar com manteiga, depois segurou, agora está avançando um pouquinho mais discretamente. É esse o jogo. Em outra questão polêmica e algo similar, que se aplica à Petrobras, onde aí sim o governo tem controle, a declaração do presidente da estatal essa semana, o Jean Paul Prats, indicando cautela no pagamento de dividendos aos acionistas, obviamente causou um impacto imediato pela natureza do mercado que oscila de acordo com as notícias diárias. Mas não se trata de um movimento pendular, uma tese que tem adversários dentro do governo, como tem várias do Haddad, uns são contra, outros a favor. Isso é uma questão quase pacificada, é uma questão mais de tempo ou de timing. O planejamento do atual governo é esse e não vai mudar. Ele quer ampliar os valores reinvestidos e quer redirecionar fortemente a estatal para a energia renovável, e para esse tipo de investimentos mais amplos. A refinaria também entra aí. E saindo daquela política do governo Bolsonaro e do primeiro presidente da Petrobras do governo Bolsonaro, Castelo Branco, que era de focar muito fortemente no pré-sal e na distribuição de dividendos. É muito difícil que haja surpresas aí, a não ser para quem realmente queira ser surpreendido. Bom, a Guiana a gente já falou, basicamente do que foi, então até entrar aqui no assunto, mas acho que a gente já acabou tocando dentro do assunto central. Então vamos passar para um terceiro ponto, aquele último comentário breve sobre a questão dos aplicativos, que também foi bastante discutida essa semana. A grande variável que o governo vai levar em conta na proposta final, que deve ser apresentada na semana que vem, não vai ser o Uber, o 99 ou as empresas do setor, e nem vai ser o Congresso, ainda que o Congresso, claro, o que ele pode passar no Congresso seja uma preocupação. O público-alvo desde o início, e é o público-alvo agora a que se quer atingir nessa proposta final, é a classe dos motoristas, porque o governo avalia que eles podem ser uma espécie de novo trabalhismo, mas que hoje são dominados politicamente pela linha do ex-presidente Bolsonaro, pela liderança do ex-presidente Bolsonaro. Há também um outro fator, é essencial que esse acordo represente um sentimento de maioria, de que não vai haver contestações, ou pelo menos fortes contestações judiciais, porque é isso que tende a garantir que o STF evite se sobrepor a esse projeto com uma decisão num julgamento que está nas suas mãos, embora que ainda esteja sem data para ir a plenário, mas já decidiu, é um caso específico, mas o STF já decidiu que esse caso específico vai se tornar jurisprudência. Bom, gente, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. Enquanto isso, fiquem ligados, como eu sempre falo, nas análises políticas do RR Destaques, todo dia, e nas notícias diárias políticas e econômicas do Relatório Reservado, que trouxeram recentemente diversos furos aí sobre vários assuntos importantes em termos de investimentos privados, em termos de fusões, aquisições, em termos de ações e decisões do Ministério da Fazenda, e que vão influenciar diretamente a condição da economia, mas também os negócios, a política e a sua e a minha vida. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.